confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhes renove um espírito reto. Versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Louvado seja Deus. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Sustém-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não compraz em sacrifício, senão eu daria. Tu não se deleita em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te guardarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Deus abençoe, irmão, podem tomar assento. Louvado seja Deus. É bem claro aqui, esse Salmo 51 é um salmo maravilhoso que podemos aprender muito com ele. Davi confessa, vamos repetir aí comigo? Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhes renove um espírito reto. Louvado seja Deus. Davi aqui, ele está nos dando a receita para permanecer na presença de Deus, a receita para um pecador se voltar para a presença de Deus, a receita para que nós permaneçamos na presença do Senhor. Ele aqui confessa que pecou, ele confessa que errou, ele confessa que fez algo errado, ele confessa que realmente ele falhou com Deus, e ele confessa o seu pecado a Deus. Depois de confessar o seu pecado a Deus, ele escancara, ele abre as portas do guarda-roupa e mostra a Deus: aqui estão os meus erros, aqui estão os meus pecados. Nós só conseguimos
enxergar o que está lá dentro do guarda-roupa quando nós abrimos as portas e escancaramos, né? E começamos a mexer e tirar para fora ali tudo o que está ali dentro para realmente perceber o que está realmente ali dentro guardado. E o salmista Davi faz isso. Ele abre as portas do seu coração e ele diz: Senhor, pequei aqui, falei aqui, errei aqui estão os meus pecados, aqui estão os meus erros, aqui estão as minhas falhas. Ele coloca tudo diante de Deus. Ele está aqui nos ensinando, né, que o primeiro passo para se chegar a Deus, para se alcançar um benefício, para se alcançar um milagre, para se alcançar uma resposta da parte de Deus, é reconhecendo que errou, é reconhecendo que falhou, é reconhecendo que cometeu um pecado, que cometeu um delito, que cometeu um erro. E aqui ele abre as portas do seu coração e diz: Deus, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas me perdoa. Olha que coisa linda, irmãos, mas me perdoa. É isso que ele está falando. Ele suplica a Deus pelo perdão. Aí depois que ele suplica a Deus pelo perdão, ele já está ali na presença de Deus, já, né, perdoado por Deus, né, porque Deus reconhece a humildade, ele reconhece e que ele realmente confessou o seu erro, Deus perdoa o seu erro, e ali ele faz outro pedido a Deus: Senhor, agora o Senhor me perdoou, agora renove em mim um espírito reto, porque eu não quero voltar a falhar com o Senhor, eu não quero voltar a pecar, eu não quero voltar a cometer esse erro, eu não quero voltar a cometer essa falha. O salmista Davi, nesse Salmo 51, ele nos ensina muito, meus irmãos. Fala profundamente aos nossos corações. Mas para nós entendermos melhor o que está sendo falado aqui, o que o salmista está falando aqui, nós precisamos voltar lá em 2 Samuel, no capítulo... Vamos voltar a 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel 12, do versículo 1 até o 13, nós iremos ler aqui uma pequena história, para nós entendermos o que o salmista está falando, de que ele está falando, e o porquê que ele está ali escrevendo, porquê que ele está falando aquilo para Deus, né? Salmista Davi, todos nós conhecemos a história, né, que ele cometeu um homicídio, não é isso? Ele cometeu um homicídio e ele cometeu também um adultério, não é isso, irmãos? Ele cometeu um homicídio e ele cometeu um adultério. Ele desejava a mulher de um dos seus soldados, um dos seus oficiais, e ali ele fez com que esse oficial, que era esposo dessa mulher, que se desse à frente da batalha para que ele morresse. E isso foi o que aconteceu. Ele morreu, né? Ele morreu, e ali ele acaba que possuindo essa mulher por esposa, né? Por uma das suas esposas. Natã, o profeta, repreende Davi, no capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo o viajante a um homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre
e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno é de morte é o homem que fez isso, e para a cordeira tornará a dar quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas, porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o Heteu, ferisse a espada, e a mulher tomasse por tua mulher, e a ele matasse com a espada dos filhos de Amon. Ou seja, eles lutavam contra os amonitas no campo de batalha, e Urias, o esposo da Batseba, ele morre no campo de batalha. Agora, pois, não te apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e os darei a teu próximo, a qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: olha o que Davi fala: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com esse feito desse lugar, sobremaneira, aqueles inimigos do Senhor, blasfeme também o filho que nasceu, certamente morrerás. Olha que coisa terrível, irmãos. Essa é a história que Davi está contando no Salmo 51. Ele está dizendo: eu pequei contra Deus, eu errei contra o Senhor, né? Eu cometi adultério, eu cometi um crime de sangue, eu fiz uma barbaridade diante dos olhos de Deus. É bonito nós olharmos para a história de Davi e só pegamos a história do gigante, né? Quando Davi destrói o gigante, lança pedra na testa do gigante cai. É bonito quando nós olhamos e vemos Samuel indo à casa de Jessé para ungir o rei. Passa todos os irmãos de Davi, mais fortes, mais velhos, experientes em guerra, mas não é esse que o Senhor tinha escolhido, mas escolhe Davi, um jovem que estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, louvando a Deus, sendo fiel a Deus, andando na sua presença. Por meio disso, por meio dessa presença extraordinária de Deus na vida dele, Deus tem livrado aquelas ovelhas das mãos dos leões, das mãos dos ursos, da mão dos ladrões de ovelhas no deserto. Deus tem feito proezas por meio da vida de Davi. Conta a história que ele matou o leão, conta a história que ele matou o urso, depois conta a história que ele matou o gigante, né? E a Bíblia relata Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas essa mancha na história de Davi ficou. E essa mancha, esse pecado que ele cometeu, fez com
que ele experimentasse coisas terríveis, coisas horrorosas, né? Ele cometeu adultério, ele mandou um oficial para estar na frente do campo de batalha, na primeira fileira, e ali exatamente foi um dos primeiros que morreram. Foi um dos primeiros que morreu, porque ele tinha certeza, se colocasse Urias naquele pilotão, à frente, naquela posição, certamente ele morreria, não voltaria para casa. E foi isso que ele fez. Ele cometeu esse pecado, ele tinha muitas mulheres, ele tinha muitas concubinas, como diz o próprio profeta Natan, mas Urias só tinha uma esposa, né? E ele realmente tirou aquela única esposa, aquela única ovelha que ele tinha, aquela única cordeira que ele tinha, e ali Deus lhe faz uma cobrança. Deus lhe faz uma cobrança e diz: olha, não ficou impune. Eu quero que você saiba que eu sei, e eu quero te dizer uma coisa: a espada vai estar sobre a sua casa, as suas mulheres serão envergonhadas. O que acontece? O filho que está no ventre dessa mulher também morrerá. E é isso que acontece. O primeiro filho de Batseba, que não é o rei Salomão, que não é o Salomão que possivelmente se tornaria rei de Israel, ele morre. Davi entra em luto, Davi está em desespero, Davi chora, Davi rasga as suas vestes, se mistura nas cinzas, está em jejum, não come nem bebe. E ali ele experimenta uma dor terrível. Os dias passam, o seu filho, ele acaba desonrando a sua própria irmã, seu filho de Davi, né? Ele acaba abusando da sua irmã, da filha de Davi. Deus está cobrando, Deus está subjugando a casa de Davi. Os seus dois filhos acabam morrendo, a espada tem mortes terríveis. E aí Davi, ele experimenta uma experiência terrível, que eu não desejo para nenhum de nós que estamos aqui, para nenhum dos irmãos que estão aqui. Não desejo essas coisas para nenhuma das pessoas que estão também nos ouvindo. Mas eu quero dizer uma coisa: Davi, ele reconhece que pecou. Tem pessoas que estão no pecado, ele continua pecando, ele continua errando, ele continua lá, e ele não experimenta sair do buraco que se enfiou, sair do buraco que entrou. Ele acredita que melhor está lá, ou muitas vezes acha que Deus não é poderoso para mudar aquela situação na vida dela. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: Deus é poderoso para mudar toda essa situação. Deus é misericordioso para perdoar os nossos pecados. Deus é poderoso para perdoar os nossos erros. Muitas vezes nós estamos dentro das igrejas, achamos que só quem erra são as pessoas que matam, só quem erra são as pessoas que adulteram, só quem erra são as pessoas que roubam, mas todo dia nós erramos e nós falhamos com o nosso Deus. Nós precisamos entender que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Ele nos perdoa, Ele nos dá uma nova chance, Ele nos dá uma nova oportunidade, Ele abre uma nova porta para nos dar vitória, para nos fazer vencedor. É por isso que o salmista está dizendo: meus irmãos, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga, Senhor, o meu homicídio, apaga, Senhor, o adultério, apaga, Senhor, os meus erros, apaga, meu Deus, as minhas falhas, apaga, meu Deus, tudo aquilo que eu cometi, apaga, Senhor, o meu crime de sangue, apaga, Senhor, limpa, Senhor, meu coração, limpa minha mente, limpa minha alma, purifica-me,
Senhor, para que eu ande na sua presença. Isso é extraordinário, meus queridos irmãos. Lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade. Purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, Senhor. Eu não esqueço que falei com o Senhor, eu não esqueço que errei com o Senhor, eu não esqueço que eu cometi delito, eu não esqueço, Senhor, que coloquei um homem na frente do campo de batalha para morrer. Eu não esqueço, Senhor, que eu roubei uma mulher de uma pessoa. Senhor, me purifica, Senhor, me perdoa, porque eu não consigo. Os meus erros estão no meu pensamento, estão na minha mente, Senhor. Eu não consigo me livrar disso. É isso que o salmista está dizendo, meus irmãos. Eu não consigo. Ele diz no versículo 4: contra ti somente pequei e fiz aqui aos teus olhos era mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. Agora aqui ele já está falando de um pecado que os seus pais cometeram. Eu fui formado em pecado, eu fui formado em erro, mas isso aqui, irmãos, eu acredito que nos justifica, não é porque eu nasci no pecado, não é porque o meu pai era um cachaceiro, não é porque a minha mãe era uma prostituta, que eu tenho que andar no mesmo caminho que eles andaram, porque a misericórdia do Senhor tem nos alcançado, porque a misericórdia do Senhor alcança as nossas vidas e nos direciona a andar em um caminho reto. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, irmãos. Aí o salmista Davi, ele pede para Deus purificar, limpar a sua iniquidade, limpar o seu pecado. Aí ele pede aqui no versículo 10, no capítulo 51 de Salmo, versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor, agora eu quero andar olhando para frente. Eu não quero mais pecar, eu não quero mais errar, eu não quero mais cometer os delitos que eu cometi, eu não quero mais cometer os pecados que eu cometi. Agora, Senhor, eu quero um coração reto. Renova em mim um espírito reto, um coração reto, que eu possa estar direcionado constantemente para a sua presença, porque um cristão direcionado para a presença de Deus, ele não peca, irmãos, ele não comete delitos. Né? Ele pode até pensar ali, para ele se recorda, meu coração não é assim, meu coração não é maldoso assim, meu coração não há espaço para essa maldade. Eu não vou cometer esse delito, eu não vou cometer esse erro, eu não vou cometer essa falta com Deus, eu não vou, porque Deus já colocou em mim um coração puro. Coração puro, o espírito reto, o espírito inabalável. Ninguém vai me tirar da presença dele, ninguém vai me lançar fora da presença de Deus. Versículo 11: não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar a alegria da tua salvação e sustente com o espírito voluntário. Foi isso que o Senhor fez com Davi. Ele limpa Davi, ele purifica Davi, ele dá um coração puro, e renova em Davi um espírito inabalável, e Davi volta a andar na presença de Deus como antes andara. A diferença, irmão, sabe o que é? É que todo erro que a gente comete na nossa caminhada tem uma consequência. Nós pagamos o preço. Todo erro que nós cometemos na nossa vida, nós carregamos as consequências deles. Mas não é porque nós sofremos as consequências deles que nós temos que continuar vivendo o pecado que nós vivemos antes. Amém? Glória a Deus. Versículo 32, para nós concluirmos essa mensagem. Diz assim, ó, 32, versículo 1: bem-aventurado
aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, e o meu bramido em todo dia. Ou seja, Davi sofreu muito. Aquilo fez que Davi envelhecesse. O pecado que Davi cometeu, irmãos, fez com que ele envelhecesse. Fez com que os ossos dele se enfraquecessem. Fez com que ele sentisse dor ao gemer, né? Ao respirar. Até para respirar ele sentia dor. O pecado faz isso. O pecado sufoca as pessoas. Porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. Ó. O meu nó se tornou em sequidão de sítio. Acabou a alegria, acabou a paz, acabou a felicidade. O prazer foi embora. Acabou. Versículo 5: confessei-te o meu pecado. É o que o 51 diz a mesma coisa, que ele confessa o pecado a Deus. O capítulo 32, do mesmo jeito, ele fala novamente: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia ele: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo rogará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegria, canto de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aqui é a mesma coisa. O começo ele fala do seu pecado, ele confessa o pecado. No meio, ele diz o que Deus faz com alguém que confessa o pecado, ele perdoa, né? Eu só, no final, é os benefícios de alguém que vive na sua presença. Deus abençoe, irmãos, por essa palavra, em nome de Jesus.